Muito bem, dando continuidade aí à apresentação do sistema GED, nós vamos para o próximo tópico, que é exatamente a criação de seções que pertencem às entidades, né, que a gente criou. Veja que a gente tem algumas entidades já pré-criadas que a gente fez lá nas primeiras aulas, né? A gente vai criar algumas seções pertencentes a essas entidades e a gente vai estar inclusive fazendo replicação, né, de seções para entidades que têm as mesmas atividades, né? Visto que a gente, como o sistema prega a reutilização de código e a facilidade e usabilidade do sistema, né, a gente vai ver que a gente tem várias funções aí que vão facilitar a vida daquelas empresas que desejam trabalhar com a gestão eletrônica dos seus documentos. Então, vou acessar aqui o ícone Seções, né, veja que tem umas entidades aqui, não tem nenhuma seção criada, né, então basta que eu venha em Nova Seção, né, então eu vou escolher minha primeira entidade, vou criar primeiro da prefeitura, né, e depois nós vamos replicar essas seções que a gente criar para a Câmara. Então veja quando eu selecionei prefeitura, ele já vem aqui, ó, adicionar nova seção à prefeitura alfa. Então eu vou criar, por exemplo, a primeira seção, que seria a contabilidade. Essa seção vai ter subseções, né, que eu vou criar depois. Então não vou associar tipos de documentos já nesse momento, eu vou apenas salvar essa seção. Ok? Veja que a prefeitura ganhou a seção contabilidade, né? Então vou criar uma nova seção, novamente dentro de prefeitura alfa. Veja que quando eu seleciono a prefeitura, ele me expande aqui novamente a contabilidade. Então eu selecionar, eu vou estar adicionando novas seções à prefeitura alfa dentro de contabilidade. Então é uma criação recursiva de seções. Então a gente pode ter várias ramificações aqui dentro, seções dentro de subseções e por aí vai. Então eu vou voltar aqui para a raiz, que é a prefeitura alfa. Além da contabilidade, vou estar criando a seção de procuradoria. Eu posso dar uma descrição, né, também para a seção do jeito que eu achei necessário. Setor de procuradoria, departamento jurídico. Então, vou salvar essa seção aqui, né? Ok, veja que a prefeitura ganhou mais uma nova seção. Eu vou criando aqui mais algumas. Vou criar a seção de compras, licitações. Salvar essa seção aqui. Vejo que elas vão sendo disponibilizadas em ordem alfabética aqui. Vou criar novamente dentro de prefeitura uma nova seção aqui, engenharia. E por aí vai. Vejo que no momento que eu crio a minha seção, eu já posso estar associando tipos a ela aqui, né? E a gente pode fazer isso tanto no momento da criação como no momento da alteração também, né? Então vou criar algumas dentro de contabilidade, só para exemplificar. Dentro de contabilidade eu vou alterar essa seção aqui e eu vou já estar associando alguns tipos a ela, né? Como ela vai ter subseções, não é ideal que a gente faça isso não, mas eu vou criar alguns tipos para a gente ver que ele vai me dar a opção de herdar quando eu for criar as seções filhas de contabilidade, né? Então quando eu abrir essa telinha, já vai me abrir aqui, ó, os tipos que a gente criou. Eu vou marcar os tipos que pertencem à seção de contabilidade, né? No caso seria o quê? As contas a pagar, contas a receber, contrato não, decreto não, edital, empenho, sim, pertence à contabilidade, né? Escritura não, livro caixa, livro razão, nota de autorização de fornecimento, nota fiscal, por exemplo, aí a gente vai ter esses tipos de documentos vão pertencer à contabilidade. Quando eu salvar a seção, eu já vou ter esses tipos devidamente associados, né? Vou fazer a alteração para você ver
que foi persistida aqui a associação de tipos. Lá no cadastro de tipos também, como a gente viu, por exemplo, o empenho ele foi associado à seção. Então, por exemplo, quando eu for alterar meu tipo de empenho, a gente vai ver aqui que ele foi já devidamente associado à seção de contabilidade. Então, eu posso fazer o processo inverso também. Na criação dos tipos, né, eu posso dizer a qual seção ele vai pertencer aqui, que é o processo ao contrário do que foi feito nas seções. Então, tem essa possibilidade, né, de estar associando tanto no cadastro do tipo como no cadastro de seções. Então, caso eu queira que ele faça parte de engenharia, por exemplo, basta eu marcar aqui e salvar, né, mas como eu sei que não, vou apenas cancelar aqui. Então, dando continuidade aqui, vou criar uma nova seção agora dentro de contabilidade e a gente vai ver que ele vai me solicitar se eu quero replicação dos tipos, né? Então, vou lá dentro de prefeitura alfa, seção de contabilidade, vejo que eu vou estar criando uma subseção em contabilidade. Ele vai chamar recursos próprios. Eu vejo que eu posso estar, a qualquer momento, também associando os tipos a essa seção. Caso tenha algum tipo diferente aqui, eu posso estar associando, né, salvando essa tela. Vou cancelar. Vejo que a hora que eu for salvar a seção, ele vai me perguntar: você deseja herdar a associação de tipos de documentos configurados pela seção PAI, que é a contabilidade, para essa subseção recursos próprios? Vou dizer que sim. Né? Então, a subseção foi inserida na seção contabilidade. Então, veja aqui, ó, já criou uma ramificação. Contabilidade tem uma filha, que é recursos próprios. Quando eu alterar aqui, ó, a gente vai ver que ele recebeu exatamente os tipos de documentos que são filhas, que são associados à contabilidade. E por aí vai. Né? Eu vou criar mais uma subseção aqui. Então vamos lá, dentro de prefeitura alfa, dentro de contabilidade. Veja que se eu quiser criar uma filha de recursos próprios, eu posso fazer também. Ele vai aumentando essa árvore aqui para mim. Na verdade, eu vou voltar, né? Eu só quero dentro de contabilidade. A seção vai ser recursos do Fundeb, por exemplo. Salvar aqui, ele vai me pedir se eu quero fazer herança, eu vou dizer que sim, para me herdar os tipos da seção pai. Veja que ele vai ganhando aqui as suas filhas, né? Só mais uma aqui para exemplificar. Dentro de prefeitura alfa, contabilidade, a gente vai criar seria a seção de educação, recursos próprios. Salvei aqui, né? Eu também herdei os tipos, né? Veja que a contabilidade herdou vários tipos de vários. As filhas, tem suas filhas que herdaram os tipos de documentos. Então eu vou fazer as associações dos demais documentos, dos demais tipos de documentos, as seções que eu tenho. Então vou ao compras aqui, ó. Eu vou alterar, já vou fazer a associação. Então o compras ele vai ter, por exemplo, a ata de registro de preço, né? Ele vai ter o edital, né? Contrato, não, ordem de pagamento não, pedido, vamos ser só essas aqui. Salvei a seção, ele já fez a associação para mim. Vamos fazer o da engenharia aqui agora. Vou alterar, vou associar os documentos que eu preciso lá na engenharia, né? Vamos supor, alvará sanitário, mais escritura, né? A gente vê que tem bastante. Posso ter o contrato, né? Contrato de locação, por exemplo, de imóvel, contrato de compra e venda da engenharia, por exemplo. Esses aqui, né? Eu salvei, vou salvar aqui, salvar a seção. E vamos agora associar a procuradoria. Vou associar os tipos que ela vai pertencer a ela. Certidão, né? No caso, vai ter tal. Decreto, lei, escritura também pode pertencer
procuradoria também, né? Ordem futura, pedido não, nota fiscal não. Então seriam essas aí, né? Salvei a sessão. Muito bem, então eu já vejo aqui que eu já tenho vários tipos de sessões criadas aqui, né? Então dessa forma eu já tenho aqui a minha entidade prefeitura com suas várias sessões e subseções aqui, né? Então um comportamento que o sistema tem, por exemplo, é de a gente poder ter a possibilidade de replicar sessões, né, entre as entidades. Então, por exemplo, a gente sabe que a Câmara, né, a Câmara Municipal, ela tem várias sessões que também a Prefeitura tem, então são sessões em comum. Então, a Câmara tem o compras, né, seu assessor de licitações, tem a contabilidade também. No caso, engenharia, eu acho que não, mas procuradoria tem. Então, só para estar exemplificando, eu vou replicar as sessões que eu criei para a Prefeitura, para a entidade Câmara, né, para a gente ver que a gente não precisa estar fazendo esse retrabalho aqui dentro de Câmara, né? Tá escolhendo aqui a Câmara e está criando as suas sessões, eu posso apenas replicar. Então, quando eu escolher aqui, ó, eu vou ter a minha entidade de origem e entidade de destino. Então, eu vou escolher a origem a Prefeitura, o destino é a Câmara, né? Eu vou replicar todas as sessões com suas associações de tipos da Prefeitura para a Câmara. Então, eu vou clicar aqui na replicar sessões. Ele me pergunta se eu tenho certeza, né, que eu quero fazer essa replicação, eu vou dizer que sim. Ele me pergunta também se eu desejo associar os mesmos tipos de documentos às sessões da entidade de origem às entidades de destino. Vou dizer que sim, né, que geralmente sim, as sessões têm os mesmos tipos de documentos. Caso não tenha, eu apenas querer dar apenas as sessões, eu ponho que não aqui, os tipos eu posso associar depois. Então eu vou pôr que sim. Ele pergunta também se eu desejo fornecer as permissões de usuários da entidade que eu estou criando, para a entidade de destino, ou seja, o usuário que está logado no momento, que é o João da Silva, se ele vai ter as mesmas permissões de acesso às sessões da entidade de destino, ou porque sim, né? Então, vamos observar que foi feito aqui, ó, com sucesso. Quando eu dar OK aqui, vou verificar aqui, ó, a Câmara Beta já recebeu as mesmas sessões da entidade Prefeitura, né? Tá aqui. Então, para exemplificação, eu vou estar criando subseções também nas outras duas entidades que eu tenho, que é a contabilidade e a distribuidora, né? Então, eu vou estar criando aqui, por exemplo, dentro de contabilidade, vamos supor que a contabilidade queira manter as sessões como sendo seus clientes, né? Então, eu vou ter o cliente Antônio José, lá na seção sendo filho de contabilidade. Eu vou associar a ele, por exemplo, contas a pagar, contas a receber do Antônio José, também escrituras dele, né? O contador pode tomar conta das suas escrituras, por exemplo, livro caixa, livro razão, nota fiscal, e etc. aí, né? Então eu vou salvar aqui, né? Salvei a sessão. Veja que a minha entidade, a minha contabilidade já tem um cliente, né? É o Antônio José, que ele já tem seus tipos de documentos que ele vai ser manipulado aqui. Então a contabilidade pode estar criando vários. Um exemplo, né, de uso seria as subseções da contabilidade seriam os seus clientes, né? O nome dos seus clientes. E nada impede também que eu tenha uma seção, por exemplo, em contabilidade, que seria a seção de, sei lá, contas a pagar, em geral, por exemplo. Vai receber só as contas a pagar, o tipo, como tipo. Salvei. Veja aqui que é bem abrangente, né, a criação das seções. O contador pode também trabalhar com a folha de pagamento, né, dos seus clientes, por exemplo.
não escolhi a contabilidade aqui como pai. Me deu uma mensagem aqui. Então, por exemplo, eu não tenho aqui o meu tipo folha de pagamento, né? Então, não vou associar tipo nenhum, só para exemplificar. Então, salvando aqui, né? Vejo que a contabilidade já ganhou também suas seções, né? Da mesma forma, eu vou fazer para a distribuidora. Bom, pensando na distribuidora de medicamentos, por exemplo. Então, dentro da distribuidora, a gente vai ver que ela no caso aqui, a replicação de dados não se aplica porque não tem nada que... Não tem, as minhas outras entidades não têm atividades parecidas com a distribuidora. Então, você criar a seção de faturamento. Vou salvar essa seção aqui. Então, dentro da distribuidora, seção de vendas, né? Por aí vai. Vai ter a seção de telemarketing, por exemplo. Seção de estoque, né? Onde estaria o estoque dos medicamentos, etc. Ela, com certeza, também vai ter sua seção de contabilidade. Então, veja que é bem abrangente o sistema. Eu posso atender vários tipos de entidades com várias atividades, empresas com diversos segmentos, né? Então, basta que eu vá criando aqui os meus setores aqui, né? As minhas seções, subseções. Então, por exemplo, eu posso já aqui estar associando os tipos, né? A contabilidade vai ter contas a pagar, contas a receber, por exemplo. Vamos supor que vai ter a nota fiscal, ordem de faturamento, ordem de venda, né? Salvar essa associação aqui. Então, no setor de faturamento, também eu vou associar meus tipos de documentos a esse setor. Vamos supor que ele vai ter lá a ordem de faturamento, a ordem de venda, e o pedido, né, também, obviamente. Salvando aqui, né. Então, a gente vê que o sistema é bem abrangente, ele permite que vários tipos de configurações sejam feitas para que seus documentos sejam organizados de maneira correta, né, de forma sistemática, organizada, para que você sempre tenha um excelente controle sobre todo o seu movimento, sobre todo o documento digital que é gerado dentro da sua empresa, né. Vamos associar o setor de vendas aqui também. Vai ter, por exemplo, a ordem de venda, o pedido, por exemplo, a nota fiscal, né, da venda, é claro. Boleto, né, por exemplo, também do setor de vendas, né, vai ter o boleto de pagamento, etc. Então é isso aí. Então a gente viu aqui a criação de entidades, a gente viu replicação de setores, né, de seções entre as entidades, a gente viu a associação de tipos. Veja aqui que nos meus tipos também, por exemplo, eu já tenho, por exemplo, quando eu pedir para alterar um tipo de contas a pagar, eu vou ver aqui qual que são, olha lá, as entidades e as seções a que esse tipo está associado. Está associado à Câmara, no setor de contabilidade, né, com suas filhas, assim como nos clientes da contabilidade Gama. Na distribuidora ela vai estar associada ao setor de contabilidade, e a prefeitura, de onde foi originalmente associada, né. Então eu posso estar fazendo qualquer alteração, caso eu crio um tipo novo e eu já tenha as minhas entidades, as minhas seções devidamente criadas, eu posso estar criando um novo tipo e, inversamente, o que eu fiz nas seções, está associando, né, por aqui. Então, a gente viu que é bem tranquilo essa parte aí de seções, tipos e entidades, né, visto que as tarefas são muito bem subdivididas, cada coisa
no seu devido lugar, buscando sempre a organização, logística, né, facilidade de uso e um maior controle sobre os documentos. Então, nas nossas próximas videoaulas, a gente já vai tratar diretamente das inserções de documentos e também das buscas, né. Então, a gente vê também, como foi dito na criação dos usuários, né, a gente vê aqui, por exemplo, que eu vou sair aqui e logar com o administrador para a gente ver a parte da auditoria e também das permissões das sessões que foram criadas. Vou utilizar a conta do administrador do sistema, porque ele tem acesso a toda essa parte aí. Então, vou buscar auditoria aqui, né, por esse intervalo. Eu vejo aqui que já criou vários passos na auditoria, né, tudo que foi atualizado, né, a seção de vendas, faturamento que a gente criou, a gente inseriu os setores, né, as seções dentro de prefeitura, etc., dentro da Câmara, a gente fez todos os nossos passos, assim como a gente tinha explicado na criação dos usuários, são devidamente mapeados pelo sistema. Veja aqui a associação dos campos, ó, do CNPJ do credor ao tipo nota fiscal que a gente fez, né? Não sei se lembram disso, o valor do empenho ao tipo empenho, e por aí vai. Então, todos os passos que foram feitos no sistema estão devidamente aqui gravados na auditoria. Eu posso estar filtrando esses dados como pelos meus campos de filtro aqui, como eu já tinha explicado, né, só voltei aqui para recapitular essa parte aqui. Vamos ver também as permissões, né? O João da Silva, ele que criou várias seções e subseções. Então a gente vai ver aqui, ó, que como ele foi o pai, ele foi o criador, ele já tem permissão em todas as seções, ó. A Câmara, contabilidade, a distribuidora, veja que ele está apto a acessar qualquer uma das seções e subseções que foram criadas aqui. Quando eu quiser que ele não tenha mais acesso a uma dessas subseções aqui, ou uma entidade qualquer, basta desmarcar e está salvando aqui que eu vou estar criando uma restrição ao usuário João. Ele vai ter acesso apenas àquilo que eu determinar, que eu estou agora logado como administrador do sistema. Então, a gente observa que, como o João criou as sessões, eu como administrador ainda não vou ter acesso a nenhum dos setores. Então, eu não vou poder fazer consulta, nem inserção, nem alteração, nem nada. Então, como eu sou administrador, eu vou me dar as permissões. Eu vou selecionar todas aqui, ele vai marcar tudo aqui para mim. Quando eu salvar aqui, todas as permissões foram concedidas como subadministrador. Então, tanto eu, quanto o João, temos permissões em todas as seções e subseções que foram criadas. Então, vejo que essa parte é também bem definida para que não haja intervenção de por exemplo, um funcionário da Procuradoria não tem que ter acesso aos dados da contabilidade e vice-versa. Então, é muito bem caracterizado, muito bem definido e muito bem dividido a utilização do sistema GED, que promove alta segurança do sistema. Então, nas próximas videoaulas, a gente vai passar já a inserção de documentos, inclusive com conexão ao scanner e as demais funcionalidades.